Qual o seu nome? Michela. E? Igor. Igor. Nós chegamos aqui com o nosso casamento destruído, pastor. Não tinha mais jeito para a gente. A gente só brigava, né? Não havia respeito, o respeito já tinha terminado já. Não tinha compreensão, não tinha amor, não existia mais nada. A gente se suportava, na verdade. Quando a gente estava longe, né, um do outro, a gente sentia saudade, mas quando a gente estava perto, a gente não conseguia conversar. Havia traição, né? Ele mentia muito para mim, mentia como se fosse verdade, né? Ele fazia eu acreditar nas mentiras dele. E foi assim que a gente chegou, né? A gente não tinha esperança. Eu várias vezes pensei em separar, sabe, em largar dele, porque eu não via nele um pai, eu não via nele um marido, eu não via nele uma referência, um porto seguro, não existia. E foi assim que a gente chegou, foi assim que eu cheguei, porque era tanta humilhação, era tanta que ele não escondia de mim. Ele não escondia as amantes, ele não escondia as mulheres que ele arrumava na rua. Eu sabia de todas. E eu me submetia a isso, me humilhava de tal forma que eu me submetia a isso por um amor que não era, acho que não era nem correspondido, não era amor aquilo. Como era que era isso diante da família, diante dos amigos? A mãe dele várias vezes tentava ajudar, né? As pessoas, elas nos viam, a maioria das pessoas nos viam como um casal bacana, um casal legal, mas só eu sabia o que eu passava. Quer dizer, era um casamento de aparência. Mas eu pergunto assim, como que era essa vergonha que você passava diante das pessoas lá fora? As pessoas me chamavam de boba. Muitas amigas minhas me chamavam de boba, porque eu suportava coisas dele, né, situações que eu passei, que eu acredito que hoje é difícil uma mulher suportar. É difícil. Ele me humilhava demais. Eu sofria, e às vezes eu pensava em abandonar tudo, mas aí eu pensava na nossa filha. Né? Eu digo, não, eu tenho uma filha pequena, eu tenho que pensar nela. Mas muitas vezes eu senti vontade até de me suicidar, por conta disso. Chegou ao ponto de pensar em se suicidar. Cheguei ao ponto de pensar, porque eu queria que ele sentisse a culpa pelo que eu estava passando, pelo sofrimento que eu passava. Eu queria que ele sentisse, de alguma forma, eu queria chamar a atenção dele. Então, várias vezes, fui atrás já, pastor, eu ia atrás, eu batia na porta, eu cheguei a um ponto de bater na porta de casas de amantes dele, sabe? Uma humilhação. Eu não vi esperança. Para mim, ele era um caso perdido. Você era tudo isso? Sim, senhora, eu era um caso perdido. Para mim, não tinha, até então, não havia solução para o nosso casamento, que é como ela estava falando. Nosso casamento era totalmente destruído, eu não respeitava ela. Então, quando nós estávamos longe, sentíamos saudade um do outro, até nos ligávamos, mas quando chegava em casa, começávamos a brigar. E aí aquela briga ali de quando eu chegava em casa do trabalho, já era um pretexto para mim já sair para a rua com os amigos, aí já ia para festa, ia para alguns lugares, às vezes aparecia em casa 2, 3 dias depois. Ela fazia de tudo para chamar a tua atenção, para você acordar, despertar para o que estava acontecendo, mas você não dava bola. Não, senhora, não dava bola. Qual foi o pior momento que você lembra desses problemas que você passou aí? O pior momento, pastor, foi quando a gente mudou de cidade, né? E por conta da nossa vida financeira, que também afetou a nossa vida financeira, tudo isso afetava a nossa vida financeira, a gente não tinha nada. Então, ele se desempregou e ele foi tentar a vida em outra cidade, né? E ele foi na frente, eu trabalhava e tal, e eu ia depois. Ele foi em novembro, para o senhor ter uma ideia, ele foi em novembro. Quando eu cheguei em janeiro, que eu fui, ele já estava casado com outra mulher. Ele já estava morando com outra mulher. Quer dizer, o casamento tinha praticamente você tinha perdido as esperanças. Eu tinha perdido as esperanças, porque quando ele foi embora da cidade,
ficou tudo certo, a gente não estava brigado, ficou tudo certo, de eu ir em janeiro e tal. Só que quando eu cheguei lá, ele já estava morando com outra, e eu com uma filha pequena, não tinha onde ficar, tinha acabado de sair do emprego, não tinha onde ficar, não tinha onde morar, fiquei de favor na casa dos outros. Mas dentro de mim, ainda que existia essa desilusão, essa tristeza, eu sabia que existia um Deus que podia me ajudar. O que você fez que mudou a história do teu casamento? Eu obedeci. Você obedeceu. Como é que está hoje o teu casamento? Nosso casamento hoje é transformado. Eu me agarrei, eu me lancei no altar. E eu obedeci tudo que o homem de Deus falou. Tudo que o homem de Deus falava, eu fazia. Eu aprendi nas palestras, eu aprendi, primeiro, a me perdoar, né? A me perdoar, a me curar, porque eu não me amava. Eu não me amava, porque se eu me submetia a tudo isso, não existia amor por mim mesma. Então, eu tive que aprender a me amar, eu tive que me curar o meu coração, para depois restaurar o meu casamento. E nas palestras eu aprendi que existia, que tinha solução. E eu comecei a buscar. Ele vinha comigo, no começo ele era muito, tinha coisas que ele concordava, tinha coisas que ele não concordava, mas eu usei a sabedoria, eu nunca insistia com nada. Eu nunca ficava, tem que fazer tal coisa, tu tem que fazer isso. O pastor falou, não, deixa que, se Deus tocou em mim, vai tocar nele também. E foi o que aconteceu. A mente dele mudou, o pensamento dele mudou. Porque antes dele mudar exteriormente, ele teve que mudar aqui. Ele teve que mudar a forma dele pensar, a forma de ele ver as coisas, a forma de ele ver a família, a esposa. E foi isso que Deus fez. Deus transformou o pensamento dele. Ele começou a entender que a família dele, a esposa dele, era algo mais importante. Ele começou a me colocar na vida dele, depois de Deus, como prioridade. E hoje a gente tem um casamento abençoado, hoje a gente é feliz, hoje a gente ajuda as outras pessoas através do nosso testemunho. Porque eu cheguei sem esperança, eu não tinha esperança, eu via nele um caso perdido. Às vezes eu ficava pensando, meu Deus, aonde que eu estava com a cabeça quando eu casei com esse homem? Aonde que eu estava com a cabeça? Porque não tinha esperança. Ele mentia, ele chorava dizendo que era verdade, para o senhor ter uma ideia, e era mentira. E eu sempre descobri as mentiras dele, eu sempre descobri o que ele fazia. Ele não escondia também, ele fazia questão de me falar o que ele fazia. E hoje? Quem é você em poucas palavras? Porque um homem que virou a cabeça, quer dizer, fez a esposa sofrer, fez a família sofrer, passou por tudo isso. Quem é você hoje? Pastor, hoje eu sou um esposo de verdade, um pai de verdade. Nós nos amamos, nos respeitamos. O nosso casamento é uma bênção. A gente quer estar junto o tempo todo e, estando longe ou perto, a gente está sempre se comunicando um com o outro. É uma bênção hoje. Acabou a mentira? Acabou a mentira. Como é que está hoje para você, resumindo em poucas palavras? Hoje, pastor, a gente é referência na nossa família, para a nossa filha, porque a nossa filha, ela dizia que ela não queria casar. Ela dizia para mim, eu não vou casar. Porque ela via o nosso casamento destruído. Muitas vezes ela passou brigas horríveis, de violência física. E hoje nós somos referência. Hoje nós nos damos bem. Claro, somos duas cabeças, temos, às vezes, pensamentos diferentes, não pensamos igual. Mas a gente consegue chegar num consenso, a gente consegue conversar, coisa que não acontecia antes. Valeu a pena ter participado da terapia do amor? Valeu a pena. Valeu a pena? Sim, senhor.